Hello, students! Tudo bem com vocês? Eu me chamo Thiago Moraes, ao meu lado está o intérprete Weber e juntos ministraremos mais uma aula de língua inglesa para vocês, alunos do 9º ano. Eu espero que vocês estejam bem, descansados, saudáveis e prontos para recomeçar essa jornada de aulas aqui pelo portal Conexão Escola. Vamos lá? Eu separei para vocês alguns conteúdos e alguns tópicos que foram trabalhados no finalzinho do semestre anterior e que eu acho que vale super a pena relembrar, recapitular, praticar novamente, porque nós vamos falar sobre estratégias de leitura de textos de língua inglesa. Vamos trazer algumas estratégias que podem ser utilizadas e, por fim, vou deixar um exercício bem bacana aí para vocês praticarem a leitura. Porque, afinal de contas, gente, eu penso o seguinte, como professor de inglês, a internet é muito boa, o Google Tradutor ajuda bastante. Hoje nós temos aí uma infinidade de recursos tecnológicos que podem nos auxiliar com a tradução. O próprio celular, quem não tem um celular aí que nos auxilia com a tradução? Todo mundo tem um celular. Se você não tem, a sua mãe tem, o seu pai tem, o seu tio tem. E com certeza esses equipamentos te auxiliam na tradução de textos em inglês. Mas quando você não tem esses recursos, o que você tem que utilizar? A sua cabeça, né? A sua própria leitura. E eu acho que essa é a chave principal para uma boa leitura, para uma boa interpretação. A ferramenta tecnológica te passa a tradução do código em si. Mas e a interpretação? Né? Como que ela chega para você? Como que você percebe? Como que você trabalha essa leitura? Como que ela funciona na sua cabeça? Essa é a grande questão, certo? A leitura de textos em inglês nos promove o autoconhecimento, a interação, ela nos coloca em conexão com outras pessoas, com outros pensamentos, com outros pensadores, e por isso que eu acho interessante falar sobre estratégias de leitura de textos em inglês, para que vocês tenham mais autonomia em lidar com o papel, com o texto digital, com o gênero que você está exposto ali, né? Eu acho que quando a gente tem a habilidade de ler e interpretar, a gente consegue conquistar muitas coisas, a gente consegue conquistar o mundo, certo? Então vamos lá, vamos falar de algumas estratégias, né? Quais estratégias a gente pode utilizar nesse mundo globalizado ou no inglês em sala de aula, os gêneros textuais que estão expostos, que estão na nossa frente a todo tempo, né? Professor, o que são gêneros textuais? A gente pode perceber aí que uma carta é diferente de um e-mail, que é diferente de uma receita, que é diferente de um bilhete. Ah, professor, então quer dizer que gênero textual é um bilhete, pode ser representado por uma carta, por um e-mail, por uma narrativa? Sim, os gêneros textuais são esses exemplos que eu trouxe e vários outros que eu posso aqui trazer, certo? Mas quais estratégias utilizar? A primeira delas, você pode observar aí no quadro, nós temos a skimming, certo? Skimming, ela não tem uma tradução específica, né? Mas o que ela indica é uma leitura rápida, uma informação geral do texto, a ideia central ou até mesmo o tema. O skimming, ao ser utilizado, traz para você essa ideia central, o tópico central do que se trata o texto, certo? E a scanning, que vem da palavra, digamos, escanear, ela traça os detalhes do texto, as informações específicas do texto. Então, são dois processos diferentes. Skimming, você vai utilizar essa técnica para tirar apenas a ideia central, e o scanning, você vai poder aprofundar a sua leitura, você vai buscar informações específicas desse texto, certo? Gravem bem essas duas noções, porque elas vão te auxiliar no exercício que está por vir, certo? Seguindo, nós temos as famosas palavras cognatas, que, como eu já expliquei em outros momentos, são as palavras em inglês que se escrevem de forma parecida com o português e têm o mesmo significado. Até o som é parecido. Tanto ao ouvir a palavra como ler, você percebe a semelhança. Então, nós temos aí alguns exemplos. Competition significa competição. Perceba que parece, né? Composition, composição. Connect, conectar.
e assim por diante. Várias e várias e várias outras palavras que são cognatas, mas nós também temos as que são falsas cognatas, que são aquelas palavras que se parecem com o português, mas a tradução é totalmente diferente. Se você lê essa palavra aqui, por exemplo, lunch, automaticamente você se lembra da palavra lanchar, mas a tradução dela é almoço. Notebook, observe esse exemplo. Notebook, a gente lembra ali do computador, do notebook, mas na verdade significa caderno. Né? Soda, refrigerante. Tax, a gente pensa que é, né, aqui no caso, imposto, e assim por diante. Nós temos tantos exemplos de falsos cognatos e a gente precisa prestar atenção, porque eles estão no texto e dependendo da forma como você o traduz ou interpreta, você muda totalmente o sentido do texto, certo? Então, pensem bem nisso aí. E eu quero deixar um exercício, nós vamos fazer uma leitura de um texto, mas antes de nós lermos esse texto, eu quero que você observe essas duas imagens. Né? A gente vê aí alguém que trabalha na culinária, do lado nós temos como se fosse uma propaganda, né? Nós temos aqui o nome Jamie Oliver 15, o que significa, o que tem a ver? Bom, professor, eu acho que esse texto que nós vamos ler tem a ver ali com culinária. Será que a gente vai ler uma receita? Será que a gente vai falar de uma pessoa que trabalha com culinária? Né? A gente precisa observar esses elementos, essas imagens, porque ela é o primeiro passo, neste caso, a te revelar do que nós vamos ler, certo? Quando a gente parte para o texto, por exemplo, olha só, que estrutura pertence esse texto? Veja bem, a gente tem ali uma página, supostamente é um texto retirado da internet, nós temos essa palavra bem grande, grifada, que significa biografia, biography. Então a gente vai falar de alguém, veja a imagem dessa pessoa. E é escrito biography, automaticamente você percebe que é a biografia deste homem. Mas que homem é esse, professor? Observe que nós temos uma imagem aqui de alguém que trabalha na culinária. Então, supostamente, esse homem é um famoso chefe, né, da culinária. Né? Então, vai falar da vida dele, da carreira. Né? E a leitura, para ficar um pouquinho mais claro, eu deixei aqui e nós vamos fazer essa leitura. Eu gostaria que você ouvisse o texto, certo? E na medida que você for lendo, tente perceber as palavras que são cognatas, tente perceber as palavras que você conhece e tente observar também para você o que pode ser esse texto, certo? Então eu vou começar a leitura, eu gostaria que você prestasse atenção. Jamie Oliver Biography. Jamie Oliver is a British chef best known for his television series, The Naked Chef, and for campaigning for healthier diets in school children. Synopsis. Jamie Oliver is a British chef born on May 27, 1975, in Clavering, United Kingdom. As a child, he worked in his parents' restaurant, thus influencing his career direction. At age 16, he attended Westminster Catering College and then gained valuable experience working at several reputable restaurants. His break into television came when he appeared in a documentary while working at River Cafe in London. From there, he gained fame after hosting a hit cooking show, The Naked Chef. Multiple cookbook publication and restaurant opening followed. Throughout the 20s, he championed healthier eating for school children in the US and UK. Nossa, professor, não entendi nada. Mas vamos lá recapitular, porque a partir das técnicas de leitura, das estratégias que eu trabalhei, você vai conseguir realizar essa leitura. Então, tente observar quais são as palavras cognatas desse texto, quais são as palavras que se parecem com o português, e eu quero que você já vá destacando essas palavras aí, certo? As palavras cognatas, as falsas cognatas. Tente trazer para mim
a ideia central. A ideia central você já sabe, é uma biografia de alguém que trabalha com culinária. E para finalizar, nós temos aí algumas questões que vai te mostrar a estratégia scanning com mais precisão, que são algumas perguntinhas específicas do texto. Então eu quero que você responda sobre quem este texto se refere, a que gênero textual esse texto pertence, retire algumas palavras cognatas e conhecidas do texto, qual a ideia central do texto. Perceba que todas essas questões de A a D, a gente trabalha a primeira estratégia, que é a skimming, que é aquela de buscar a ideia central. A partir de agora, veja algumas outras perguntas específicas, como quando Jamie Oliver nasceu? O que aconteceu com ele quando completou 16 anos de idade? Qual o nome do reality show que ele comandou? Qual foi a contribuição dele para as escolas norte-americanas e inglesas? E traduza com suas palavras o texto. Perceba que essas perguntas vão te orientar a fazer uma ótima interpretação e uma ótima tradução do texto, sem que você necessariamente necessite de um Google Tradutor ou de qualquer outra ferramenta para traduzir o texto. Lembre-se que a ideia dessa aula, por exemplo, é que você consiga dominar o texto em inglês, seja um bilhete, ou seja uma biografia, ou uma narrativa, ou um poema, e que a partir dessas técnicas você consiga ler cada vez mais fluentemente os textos em inglês, certo? Bom, essa foi a aula de hoje. Trabalhamos essas estratégias de leituras que são primordiais. E eu espero que vocês tenham gostado e que se divirta a partir de agora buscando textos em inglês na internet e tentando traduzi-los por conta própria, certo? Essa é a nossa intenção. Eu vejo você em um próximo momento, desejo ótimas aulas, um ótimo retorno e vamos ler inglês e trabalhar muito essas estratégias, porque isso é essencial para a sua aprendizagem, certo? Bye, bye e até mais!